Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 331 do seu podcast favorito de velocidade. Sim, para falar do Grande Prêmio da Hungria que vai acontecer nesse final de semana. O final de semana anterior não tivemos corrida na Fórmula 1, tivemos na Fórmula Indy, vamos comentar aqui e vamos comentar notícias também que estão pipocando aí, né? Coisas não muito boas que estão acontecendo aí na Fórmula 1, mas que temos a obrigação jornalística de trazer aqui para vocês. Primeiramente, chamando o grande Adalto. Está aqui já muito animado hoje para fazer o programa, não é isso, Adalto? Animação total aqui, seu grande Bruno, grande Fábio Campos e grandes confrades. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, ele prometeu que sábado a gente saberia se entrar novas equipes na Fórmula 1, mas ele não cumpriu a promessa. Você vê que absurdo, né? Eu disse isso? Parece político, né? Promete as coisas. Eu nunca dei data para isso. Advertência nele, Bruno. Eu nunca dei data. Disse que a FIA está tinha gravado. Meados de julho. Nós estamos nos meados. Aliás, deixa eu pedir desculpa já pela iluminação aqui, que tá horrível, porque queimou a luz aqui, faltando minutos para começar o programa. Os dois estavam desanimadíssimos, são ótimos atores, estavam desanimadíssimos para gravar o programa. Mas agora parece, dão pinta de estarem todos animados, não estavam não. Mas enfim, pedindo desculpas pelas condições de luz aqui. Vamos lá, né? O importante é que nos ouçam, né? Claro. A gente se animou quando a gente viu que queimou sua luz, né, Bruno? É claro, a gente ficou muito animado quando isso aconteceu. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, @CampusFB. Sendo que neste final de semana teremos o Grande Prêmio da Hungria. A Hungria, né, o Adalto, aquela pista que é uma pista esquisita, né? Porque ela é esquisita, ela é ruim, ela não tem muito desafio, mas sempre dá corrida boa. É um fenômeno a pista da Hungria, né? Todo mundo reclama. As pessoas reclamam da Hungria por aquele por osmose. Por osmose. Por osmose. Porque, na verdade, eu gosto da pista. Eu acho que parece um cartódromo no Fórmula 1. E ela era muito ruim antes de aumentarem a reta, porque aí realmente a reta era tão curta e só dá para passar lá. Então, realmente, era uma corrida difícil, né? De ter pega, ultrapassagem, formava um trenzinho atrás e ficava, né? Uhum. Mas depois que aumentaram a reta, formou 2 pontos de ultrapassagem, não só no final da reta propriamente dita, como da reta oposta ali, né? Que também dá para ultrapassar, e também tem um DRS ali, também dá para ultrapassar. Então eu gosto da pista, eu acho legal a pista, técnica. Eu não tenho nada contra essa pista, não. Eu não era. Escolhe 5 pistas para sair da Fórmula 1. Eu não escolheria essa, não. Não tá entre as 5 eu escolheria, não. Não escolheria porque as corridas são boas, né? Mas não é porque as corridas são boas, né? São boas. Aquele traçado é muito ruim. Quando tá correndo no simulador, assim, que chega a hora de correr na Hungria, é bem desagradável. Só não é pior que Mônaco. Mônaco é até dá vontade de bater de propósito na primeira volta só para ficar fora e já pular para a próxima. Fábio Campos, e você? Qual a sua relação com a pista da Hungria? Você já esteve lá? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não. Você já esteve lá. Hungria, e qual a sua lembrança da Hungria? Assim? Não, Hungria nunca tive, não. Não fui na Hungria, não. Já dizem que é um grande prêmio muito legal de você ir, assim, que é muito festivo, né? Muitos finlandeses, poloneses vão lá assistir, enfim, a galera faz que os finlandeses são festivos, eu já vi em outras pistas. Uhum. Uma vez pregaram uma bandeirinha da Finlândia aqui na minha gola, sem eu ver, e eu saí andando pela cidade com uma bandeirinha da Finlândia, sem perceber. Mas eu já meio que discordo de vocês, já para começar, né? Tem os caras que não gostam, que eu discordo, né? Eu acho que o conjunto das curvas 1, 2, 3 e 4, eu tenho falado disso já até há mais tempo, dá excelente disputa, dá roda com roda, né, acabou se formando um conjunto, mais ou menos como acontece com Interlagos, né? Um conjunto puxa para um outro lugar, que puxa para uma outra, e você tem uma seção que você pode falar que tecnicamente não é brilhante. Por que você disse vocês no plural, se eu disse que eu gosto da pista? Porque vocês disseram que o traçado é ruim. Eu estou dizendo que eu acho o traçado, pelo menos no primeiro trecho, bom. O primeiro trecho rende. Não é tecnicamente chamativo. O triste hoje, Bruno Aleixo, é chegar e dizer que eu espero mais disputa roda com roda na Hungria do que em Spa. Porque em Spa vai chegar aquela asa
e vai fazer tudo aquilo. A Hungria não. A Hungria, como o Adalto disse, até pela extensão da reta, a asa ali, o efeito dela é diferente, porque é mais curta, né? E isso acaba sendo um antídoto, né? E aquela coisa, né? Infelizmente, o conceito hoje é de que menos reta pode ser melhor, dependendo da situação, né? Que é, infelizmente, chegar nesse ponto com muito arrependimento. Não, mas a Hungria você tem um fundo de razão, sim, porque a corrida, geralmente, por ser muito trancado, dá a corrida boa. Mas aquele trechinho ali das curvas 1 a 4 normalmente dá roda com roda, lado a lado, muito bonito nos últimos anos. E o canal da Fórmula 1 colocou várias disputas, todas ali, né? Do Alonso com Hamilton, né? 2021, né? Que é famosa. Teve uma briga também do Schumacher com o Alonso também, né? Não, tem uma do Mick, tem um do Mick com o Verstappen ali também. Isso, tem uma das duas que não era AlphaTauri ainda, né? Era o Albon e o Kvyat, né? Toro Rosso. Fizeram 3, 4 curvas lado a lado ali. O Alonso fez uma ultrapassagem em cima do Schumacher lá uma vez na chuva. Na chuva, né? Em 2006. Por fora, que foi inacreditável. O trecho ele encaixa muito bem, ele pode não ser chamativo. Tem uma briga ali também que é lindíssima, não é Fórmula 1, era Fórmula 2, entre o Felipe Nasser e o Jolyon Palmer, nesse primeiro trecho, que também é antológica. Então a pista tem isso, e a pista vai mostrar muita coisa pra gente, né? Porque é interessante você ver a Hungria depois de Silverstone. Então que não acontece, né? Normalmente, geralmente tem a Alemanha ali no meio, mas esse ano não vai ter, né? Esse ano não vai ter Alemanha. Bom, mas do primeiro colocado para trás, né? Que a gente tem que fazer a análise, tem que o primeiro colocado a gente já sabe, né? Mas do segundo, o primeiro para trás, e aí, Adalto, quais são as expectativas aí para a corrida? Eu acho que é a melhor chance do Alonso. Eu acho que o Alonso tinha 2 chances esse ano. Uma em Mônaco, outra agora. Em Mônaco ele perdeu a pole ali no último setor. E agora ele tem outra chance, eu acho. Se ele perder essa chance, que é provável que ele perca, eu acho que... É a melhor chance dele, mas como ele deve perder a chance, então... É provável que ele perca a chance. É que a gente nunca pode, assim, cravar, porque, né, não é uma ciência exata, pode acontecer algumas coisas. Mas eu acho que existe essa chance. Se ele perder essa chance, aí eu acho que fica difícil em corridas normais, até o final do ano, alguém ganhar da Red Bull, principalmente da Red Bull do Vespa, né? A Red Bull do Pérez é um carro que tá na disputa ali, né? Com os outros. Você tira a Red Bull do Vespa do campeonato, a gente tem um campeonato super disputado, né? Sim. Mas é que o Pérez realmente ele não consegue, né? Um desempenho assim. Não precisava ser igual ao do Vespa, mas um desempenho assim. Bom, né? Bom desempenho, principalmente no sábado, na classificação. E aí compromete muito a corrida dele no domingo. Então eu acho que o Alonso tem que ir com tudo, se concentrar, porque o P2, eu acho que ele tem que, no mínimo, mirar o P2 com alguma chance de até ganhar a corrida se acontecer alguma coisa com o Vespa, entendeu? Alguma coisa que eu digo, pode dar um errão, pode quebrar, pode na classificação acontecer alguma coisa, ele ter que largar muito atrás, pode acontecer um monte de coisa. Né? Então, é uma chance que ele tem que talvez 80% dependa dele e 20% dependa de sorte. Você poderia fazer uma diferenciação do que é errão em relação a erro? Um erro grande, né? Um erro de sair rodar. A barbeiragem? O ano passado ele deu 360 e ganhou. Ele deu 360, mas ele estava em segundo ali, né? Quando ele deu 360. Mas ele largou em 10º, né? Isso, ele largou em 10º. É uma corrida estranha, você vê. O Hamilton chegou em segundo ano passado. Num carro que, né? E não foi lá que o Russell fez a pole? Lembra quem fez a pole? O Bruno estragou a minha brincadeira. Foi lá que o Russell fez a pole, não foi? Foi. Então, eles andaram bem numa pista que, teoricamente, seria horrível para eles, né? Então, você vê, pode ter surpresa. Eu acho que podemos ter... É uma das poucas pistas que dá para a gente ter uma surpresa ainda, acho que é essa. Isso. O Fábio Campos, e você? O que você espera do segundo colocado para trás?
Pois é, Bruno, assim, teoricamente, né, a Aston Martin é a pista dela, mas eu cada dia que passa eu vou ficando com mais dúvidas, porque o cenário mudou, né? O jogo foi mudando. Acho que a grande dúvida é a McLaren, por exemplo, de quem eu não espero a mesma performance de Silverstone, mas eu não posso aqui dizer que não vai acontecer. Essa questão da pole da Mercedes o ano passado é muito da temperatura, e a temperatura é um fator absolutamente preponderante no que vai fazer a McLaren e outras equipes. Mas a Aston Martin, cara, ela andou atrás da McLaren, né? Nos 2 últimos grandes prêmios. Se você for analisar, a McLaren foi mais carro que a Aston Martin, tanto na Áustria como em Silverstone. Mas agora a característica é muito menos McLaren e mais Aston Martin. Mas o quanto essa balança, porque os upgrades da McLaren são claramente, né, os 2 pilotos fazendo segundo e terceiro no qualifying, né, são claramente fortes. A gente tem um fator, Bruno, 2, aliás, né, sobre o novo quali, que acho que a gente pode falar também, e sobre esse novo pneu da Bridgestone. Olha eu me antecipando, né? É o Bridgestone, ou o Bridgestone ou o Pirelli estão na concorrência, que também vai ser anunciado. Isso é um ato falho, você deve ter informações. Um ato falho, que é a informação de que a Bridgestone já ganhou, mas não é, tô brincando. Essa informação vem em breve, Bruno Aleixo, estou falando em breve, não estou falando data. Então Você falou o que eu disse sábado, eu vou reouvir os programas. Não, nós queremos saber o quanto é o breve, né, Bruno? O que é breve? Isso aí, o breve da FIA. O breve da FIA não pode demorar, Adalto, porque o pneu vai entrar em 2025. Se for a Bridgestone, vai ter que fazer um pneu para 2025. O relógio está espremendo, né? Se for a Pirelli, ok, a continuidade segue o jogo, né? Como diria. Mas esse novo pneu Pirelli que estreou em Silverstone, eu confesso que eu estou com uma enorme dúvida. Eu não posso cravar nada, porque é uma prova só. Silverstone foi muito peculiar. Mas é aquele pneu que, será que ele ficou mais resistente? O quanto ele tem influência no que fez a McLaren, que conseguiu fazer o pneu branco funcionar? Então, esse novo pneu Pirelli, a gente pode chegar daqui a 2, 3 corridas e falar, cara, não mudou nada. Mas como o Silverstone foi diferente, a pulga atrás da orelha está aqui, né? Se esse pneu vai ter influência na estratégia, no desgaste. Então, acho que mudou, sim. Acho que mudou, o pneu é mais resistente. A gente viu o Silverstone, os caras andando com o pneu... Os caras pondo pneu macio. Agora eles estão levando uma gama mais macia do que eles levaram ano passado. A mais macia de todas, né? O C5, C4, C3. Para a Hungria, sim. Para a Hungria, que eles não levaram essa gama ano passado. E o asfalto da Hungria não é abrasivo. Então acho que o pneu ali, né? Se o piloto souber, piloto e o carro ajudar, essa combinação sempre de carro com piloto, né? Acho que não vai ser muito problema, não. Mas você tocou na McLaren. A McLaren, pelo que o Norris disse, não tem chance de repetir a performance de Silverstone. Porque ele falou que o carro melhorou muito em curva de média e principalmente de alta, mas em curva de baixo o carro é horrível. Ele falou. Ele usou essa expressão, horrível, ele falou. E a pista é muito baixa e média, né? Então eu não espero, mas... O que vai acontecer não dá para cravar, né? O James Allison falou que a nova asa que eles estrearam lá em Silverstone vai fazer efeito mesmo na Hungria, porque essa asa é para curvas de baixa, eles estavam mal em curva de baixa, e no único trecho de baixo em Silverstone, disse o James Allison que eles eram os melhores. Então, pode ter a Mercedes também aí, né, nesse tempero aí. O que é legal, né? Várias equipes aí, pelo menos disputando o segundo lugar. Eu gosto. A Mercedes tem um problema de tração que eu acho que pode atrapalhar bastante. Pode. Mas tudo depende da temperatura. Eu acho que se tiver frio, e não deve estar, mas se tiver frio, a McLaren é outro carro. Se tiver quente, porque a McLaren é quase matemática. Todos os dias que estavam quentes, ela não foi bem. Os dias que estavam frios. Barcelona, quando mudou de um dia para o outro, ela mudou de um dia para o outro. Silverstone, quando mudou de um dia para o outro, ela mudou de um dia para o outro. Então tem esse fator, Bruno. E o quanto esses pneus vão pesar. Saúde. Mais falar em tempo, né? O Adalto também sofre com tempo frio e tempo quente. Você vê que ele sofre também. A asa dianteira dá uma balançada. A previsão do tempo para a Hungria já tem ou não? Eu achei que você ia trazer, ué. Você falou com uma firmeza. Aqui, mas, então, eu comecei a espirrar e
E aí perdeu. E aí fechou a página. No lugar errado. É terrível. E saiu de onde era para estar, né? Puta. Entendi. É que esse pessoal que espirra com o mouse na mão é dureza. Hoje ainda estamos na terça-feira. É cedo, né, para falar. É um pouco cedo, mas a previsão é para sexta-feira, 17 mínima, 29 máxima, com 77% de chuva. O sábado é 17,28, com 47% de chuva. E para o domingo é 18,30, com 24% de chuva. Acho que não vai, né? Mas então, frio acho que não vai fazer. Né? Frio não vai fazer. Não, né? Lá normalmente muito calor, né? Quem já foi fala que lá é de sofrer, né? Aquele calor de machucar. Domingo lá em Munique estava 36 graus. Que a Europa tá com uma onda de calor, né? É verdade. Daquelas, né? Verdade. Daquelas complexas, né? É verdade, bem lembrado. É uma onda de calor forte aí. Não sei como tá Budapeste nessa brincadeira, mas tá. E a gente vai ter 11 jogos de pneus, né? Ao invés de 13, né? Tem menos, porque agora tem o qualifying, pela primeira vez no ano, que deveria vir em Imola, Q1 pneu branco, Q2 pneu amarelo, Q3 pneu vermelho. Isso vai mudar o jogo também, cara, porque tem carro que não se adapta tanto ao pneu, tem carro que casa direitinho. A gente viu, ainda mais se esse pneu novo tiver essa influência do que a gente viu em Silverstone, né? A Mercedes relargando após o safety car com o vermelho, a McLaren com o branco, e a McLaren prevaleceu com o branco. Então tem carro que se adapta ao pneu, tem carro que não. Então isso vai mudar o jogo. Fora o para trás, né? Porque com menos jogo de pneu, como vão ser a sexta-feira? Vão andar menos e aí vão chegar com menos dados. Isso pode ter um impacto positivo. Eu acho que para o domingo não vão chegar com menos pneus, porque tudo é desenhado para o domingo. Mas ao invés de 13, vão andar com 11. E esse pneu obrigatório no qualifying, eu queria muito ter visto em Imola, porque ali estava frio e eu queria ver como os carros iam andar no frio com o pneu branco. Não deu, né? Mas ainda acho que vai fazer um quebra-cabecinha ali na mente dos engenheiros nos qualifyings. Vamos explicar, né? Os caras têm que andar em cada parte do treino com um tipo de pneu só, né? No Q1 é o duro, no Q2 é o médio e no Q3 é o macio. É o macio, padroniza um pouco, né, as coisas, mas vamos ver também, né? Porque aí também vai depender do desempenho de cada carro, né? De cada piloto, de cada carro, né? Não vai ter essa variação em função do que o pneu permite, né? E a gente vai ter um Daniel Ricciardo estreando. Né? É isso que eu ia falar. A atração, né? Talvez não a principal, mas uma das grandes atrações vai ser o Daniel Ricciardo de volta, né? Todo mundo querendo ver aí o que esse tempo parado. E tomando mais, né? O pau do Tsunoda, né? Vai voltar. Será? O senhor está muito pessimista com o Ricardo. Eu não estou tão pessimista assim, não. Eu acho que pode chegar e andar. Pode ser. Mas eu acho que lembrando ele vai que a Hungria é uma pista que ele já ganhou corrida, né? Já ganhou corrida na Hungria, né? Conhece ali também. O Ricardo já ganhou 8 corridas, né? Não é qualquer um. Mas o senhor está muito pessimista. O senhor acha que ele vai levar um pau do Tsunoda? O carro, sabe o que é? Ele vai estar no carro ruim. Aí que tá. O carro hoje é o pior carro da Fórmula 1, AlphaTauri, né? Então, eu acho que ele vai ter essa dificuldade de reestrear na Fórmula 1 com o pior carro do grid. Então, como o Tsunoda está acostumado com o carro, eu acho que o Ricardo vai sofrer, pelo menos nessa estreia, talvez na próxima corrida também. Vamos ver. Eu espero que não, porque o Ricardo é gente boa, está sempre sorrindo, sempre dá declaração legal. Espero que ele se dê bem, mas assim, eu acho difícil. E aí, Fábio Campos, você está esperando um Ricardo como o de 2018 ou um Ricardo como o de 2022 na McLaren? Pois é, Ursinho, eu acho que, como eu tenho falado, né, eu acho que tem uma questão técnica na volta dele. Eu acho que ele não voltaria se ele não tivesse mostrado alguma coisa. Agora, simulador é simulador, e o teste que ele andou na Red Bull, né? Vai sentar num carro completamente diferente, e pior do que ser um carro ruim. Eu tô até publicando isso no Twitter essa semana, lá, as aspas do Jody Eddington, que é um diretor da AlphaTauri. A AlphaTauri tem o problema que a McLaren tinha.
segundo as palavras dos seus próprios diretores, que o Ricardo tinha na McLaren, que é a entrada de curva. A entrada de curva muito instável. É o que eles falam late entry, né? Que é a parte tardia da entrada, porque tem as fases, né? O piloto ele estuda muito bem as fases da curva, né? A entrada mais tardia, o rotation, que a gente lê muito, né? A rotação do carro, né? A parte final, que tem fases também, fase que da hora de você dar o pé, a curva é toda uma ciência, né? E aonde o Ricardo tinha dificuldade, admitida por ele em entrevistas, era na frenagem, na entrada das curvas. Aí tem as frases, que eu vou publicar lá no Twitter, por dever jornalístico, porque a gente não pode deixar empolgação. É muito bom para a Fórmula 1. Atenção na sexta-feira, eu já imagino as câmeras todas em frente. Eu estou imaginando, a Sky Sports da Inglaterra sempre mostra os boxes que se destacam com jornalistas, com fileira de jornalistas. Eu já estou imaginando aquele batalhão de jornalistas em frente à AlphaTauri, é muito legal. E o que é muito legal também é que a gente vai ter, por mais, né, que o seu Helmut Marko tenha demonstrado mais um exemplo de amadorismo total no modo como ele lidou com o De Vries, embora troca quando quer, troca na hora que quer, mas o modo como fizeram para mim, é estapafúrdio. Mesmo com tudo isso, a gente tem uma situação muito legal, porque agora a gente vai ter o quê? Performance sendo avaliada. Os caras vão brigar no braço. Quando eu digo os caras, eu estou dizendo o Tsunoda, o Ricardo e o Pérez. Porque agora o jogo muda para o Pérez. Então a gente vai ter uma situação em que, cara, quem não... Na Fórmula 1 dos Strolls, Latifis e Mazepins, a gente vai ter uma situação em que a performance importa. A performance vai valer. Quem andar mal tá fora. E eu tenho dito, né? Ricardo ou Tsunoda, uma carreira acaba. Disse isso até na quinta-feira passada. Uma das carreiras ali dos dois acaba. É meio que duelo de Velho Oeste. Então, apesar de todos esses pontos positivos, a gente não pode se cegar. O Ricardo vai sentar num carro que tem uma dificuldade muito parecida com a que ele teve na McLaren. Agora, a questão é saber, ele virou esse jogo mentalmente, tecnicamente, ou não? É uma grande atração para a gente ver, mas que a dificuldade do carro é forte, é até um bom motivo se ele se der bem, né? Que aí vai mostrar que ele realmente pode estar curado do Ricardo da McLaren. Sim. O pneu da Pirelli também, ele não... explicando um pouco para o confrade. O Ricardo, ele gosta daquela freada, não é aquela porrada que você dá no freio, ele dá uma freada mais longa, né? E ele começa a frear com o volante reto e continua freando com o volante estressado. Ele acaba a freada com o volante estressado. Por isso dava aquelas ultrapassagens bonitas, aqueles mergulhões que ele dava, sabe? Era assim. Então ele começava até a frear um pouco antes dos outros, só que ele freava menos e ia modulando o freio até o final da entrada da curva. Então a PEX, onde ele já tirava o pé do freio e punha no acelerador. O carro da McLaren tinha essa dificuldade, cada vez o carro se comportava de um jeito e o pneu Pirelli, ele não tem muita aderência quando ele não está reto, né? Ou totalmente de lado, quando está fazendo a curva. Quando ele está virado, assim, entendeu? Aquela aderência, vamos dizer assim, perpendicular, pode ser? É ruim a aderência dele, assim, entendeu? Então, são dois problemas aí que o Ricardo tem que enfrentar. Então, vamos ver se ele conseguir, como vocês falaram, como o Fábio falou, se ele conseguir passar por isso, né? É um ótimo sinal. Mas ele ficou treinando no simulador da Red Bull, que é o melhor carro disparado do grid, e vai sentar agora no pior carro do grid. Então vamos ver como é que vai ser isso, né? Eu não sabia dessa questão que a dificuldade do carro da AlphaTauri é a mesma do carro da McLaren. Aí já deu uma desanimada. Assim, é parecida, né? Assim, é no mesmo, digamos assim, é na mesma área. Não é a mesma reação do carro. E a McLaren ainda não se livrou totalmente dessa dificuldade. Tem essa também. Mas isso é uma dificuldade ou é uma característica que o piloto tem que se adaptar a ela? Porque para o Norris nunca foi uma dificuldade. Mas o Norris reclama disso. O Norris, ele fala, o carro é muito desconfortável. Ele diz isso. Eu acho que a sua pergunta dá as duas respostas. É uma dificuldade, mas o piloto tem que saber. E o Ricardo não soube, né? A grande verdade é que o Ricardo não soube se adaptar. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. E o coisa soube. O novato que está lá, né? Piastri. O Piastri soube. Muito bem. Mas aí também tem uma coisa, né, Adalto? O cara tá estreando esse ano, ele vem sem vícios de pilotagem. Isso é verdade. O primeiro Fórmula 1 que ele tá pilotando esse que tem essa característica. Então é assim que ele vai se adaptar, né?
É verdade. Diferente você pilotar um carro que te permite fazer uma coisa e de repente você passar para outro que não permite mais fazer essa coisa. E aí você tem que... Não, é verdade, você tem razão nisso, não tem dúvida. Mas Isso ele fez muitos quilômetros de Alpine. Claro, não no final de semana, mas ele testou bastante de Alpine, né? O Piastri, né? O Piastri. Mas eu acho que o Piastri ainda acho que ele é fora da curva, hein? O moleque é bom para cacete. Parece ser, né? Parece ser. Bom, vamos falar de teto orçamentário. Olha que assunto gostoso, né? Agradável, né? Porque a gente já teve uma equipe violando o teto orçamentário de 2021, que foi a Red Bull, né? Que está aí ganhando de todo mundo, né? Será que tem alguma coisa a ver? Não sabemos. E agora está pintando aí uma notícia que podem ter mais 3 equipes que poderiam estar burlando o teto orçamentário. Pergunta para vocês dois. Se isso acontecer, tiver mais 3 equipes que tiverem burlado o teto orçamentário. De 2022, não é desse 2022, ano. de 2022. Estaria relegada ao fracasso essa regra? Porque a FIA, como é que a FIA vai punir? Ela não puniu a Red Bull da forma como deveria, aí vai punir agora as outras. Então, assim, estaríamos diante de uma regra que pode estar indo para o vinagre? Olha, é uma resposta muito difícil, porque o certo seria dar punição exemplar. Mas ela não fez o certo da primeira vez. Então, eu não sei se ela vai fazer agora da segunda. Se ela fizer o certo, que é dar punição exemplar, as 3 equipes vão reclamar muito, porque não fizeram isso com a Red Bull, entendeu? Talvez as outras até apoiem essas 3 equipes, né? Eu acho que isso vai dar um problema grave se acontecer mesmo. Por enquanto é rumor, né? Mas se for verdade mesmo isso, vai ser um problemão difícil de resolver, acho. Bem difícil de resolver. Por causa da própria FIA, que não puniu como devia a Red Bull. A FIA cavou o próprio buraco, né? Cavou o próprio buraco, falou bem. E aí, Fábio Campos? O que a imprensa internacional está falando disso aí? Bruno, sim, eu ia até falar, cara, eu não tenho informação disso. Eu vi algumas pessoas tweetando e vi, assim, alguns perfis que eu não costumo legitimar muito, não. Então, assim, eu não vou falar que não aconteceu, porque o ano passado vazou muito certo, né? O ano passado vazou Aston Martin, a Red Bull, Aston Martin era um problema de documentação, né? Mas a informação procedia de que havia irregularidade. E a Williams que só atrasou para entregar. A Williams já tinha atrasado em maio, né? Acho que ela tinha atrasado o formulário. Então, assim, Bruno, eu queria só deixar claro com muito pé atrás, não tenho nada de informação, mas é o que eu sempre digo, né? Não é porque eu não tenho que não existe. Mas informação eu comento em cima só do que eu sei. E eu não sei de nada sobre esse aspecto. Agora. Não, mas Fábio, não está só em rede social, não. Está em vários sites. Não disse que está só em rede social, não. Disse que assim, onde eu vi foi mais em rede social. Mas, enfim. A regra é necessária, Bruno. A regra é igual, é meio que parecido com o track limits. Não é porque os caras não cumprem que não tem que seguir. Eu acho que tem que seguir. A regra tem que ser forçada, tem que ser mantida. A FIA fez uma coisa muito forte há um mês atrás, mais ou menos, que é ampliar a investigação, porque havia suspeitas de que as equipes estavam, eu não duvido absolutamente nada, de que as equipes estavam terceirizando serviços que serviriam para a Fórmula 1. Então, por exemplo, a equipe tem um departamento de Le Mans, a equipe tem um departamento de outra categoria, bota lá o dinheiro, cria a solução para isso aqui, aí volta para ela. Então, a FIA percebeu isso e ampliou os questionários, os relatórios, ampliou a investigação, porque as fábricas estariam, sempre em aspas, não duvido, mas é uma dúvida, nada mais do que isso, não é informação, estariam utilizando outras ramificações para ganhar vantagem com gastos. Então a FIA deu esse avanço. Então, para a FIA ter dado esse avanço, alguma coisa tem. Então, Bruno, assim, o policiamento da FIA, eu sempre digo, né? O policiamento da FIA é muito bom. É nota 10, porque é muito difícil policiar. Só que o policiamento, a punição não. A punição ficou muito leve. A punição ficou muito branda. E agora, uma hora os caras vão ter que virar isso. Porque se começar a virar mania, como que você afasta isso? Meu amigo, você vai perder treino no ano que vem, você vai perder sessão, você vai perder ponto, você vai batendo duro.
Não bateram duro na Red Bull, tinham que ter batido duro na Red Bull, para ficar um exemplo. Cara, olha o que acontece com a gente se a gente estourar esse negócio. Agora não, o próprio regulamento tem lá um artigo que é ridículo, né? Que quem colabora já cai nas punições mais leves. Tá escrito no regulamento. Colaborou, você tá na punição mais leve. Cara, é inacreditável, né? Você falar pro cara que infringiu a lei, não, você infringiu a lei, mas se você colaborar, eu ia usar o exemplo de ladrão, mas não é legal, porque parece que tá delação premiada. Parece que é associar com as equipes tá fazendo isso, né, por sacanagem. O segundo ano era para ser o ano do medo. Cara, não podemos estourar esse negócio. Será que vai ser? Eu prefiro aguardar. Agora, uma coisa que um ouvinte chamou a atenção, acho que foi lá no café, mais uma vez, não pode chegar até outubro, né? Mais uma vez. Porque o outubro do primeiro ano se entendia, né? Primeira vez, cada equipe é de um jeito, cada equipe tem uma estrutura, cada equipe tem fábricas diferentes, tem nomenclaturas diferentes, tem peças diferentes, compra, faz, produz, terceiriza. Ok, primeiro ano era dificílimo. Agora, no segundo ano, tem que vir antes, né? É meio que obrigação, tem que vir antes. A data para a FIA se manifestar agora, acaba dia 30 de julho. Né? Se alguma equipe estourou o teto. Agora, a data para dar a punição é que não pode ir até outubro mesmo. Eu acho que tem que ser logo, entendeu? Tem que ser logo, não pode ficar... Porque com a Red Bull, a FIA fez um monte de reunião, primeiro soltou um valor, depois, no fim, foi outro valor. Primeiro, a própria FIA falou que era 1.800.000 dólares, ou 1.800.000 libras. Depois teve algumas reuniões com a Red Bull, aceitou que foi 450.000 libras, uma coisa assim. Então, isso aí eu acho que não pode, entendeu? Quando você está policiando alguém, você se estourou, as regras primeiro que já deviam ser mais explícitas, e não são. Pode isso, pode aquilo. Ele pode até perder ponto, pode tomar uma multa, pode ser só uma repreensão pública. Como assim? Entendeu? Então, então pode ser só uma repreensão pública e não acontecer nada. Ou pode até perder ponto. Até 5%, estou falando. Depois de 5%, as regras elas são um pouco mais duras, mas também não está estipulado exatamente o quê. Né? Então, eu tinha que... A primeira coisa é refazer a regra, estipular as punições, porque isso aí é a salvação da Fórmula 1. Né? A gente tem um grid, tudo bem, hoje a Red Bull acertou o carro, o Max se acertou muito bem com esse carro. Então, tudo bem, ele disparou na frente. Mas você olha os outros, tá um puta campeonato, meu. Né? Então, puta campeonato. Já viu o Haas largando na primeira fila. Já vimos Alonso largando em segundo, já vimos Mercedes lá fazendo P1, P2 e P3, Ferrari também, entendeu? Então, coisa que não é normal a gente ver isso daí. Nós estamos vendo. Então, isso é muito por causa do limite de orçamento. Agora, se eles fazem essa palhaçada aí, né, com quem estoura o limite de orçamento, não está uma punição, não tem a punição definida, depende do freguês, aí fica difícil. Esse que é o problema, né? Depender do freguês, né? Dependendo de quem a gente multa. Agora, a efetividade, seguindo na linha do que o Adalto está falando, a efetividade da regra é muito forte, é muito boa, é muito positiva. Né? E até hoje aparece aquelas pessoas com uma mentalidadezinha bem chucra, dizendo que está sendo premiada a incompetência, né? Como se a McLaren fosse incompetente quando larga em segundo, como se a Williams estivesse sendo incompetente, está sendo ultra competente, e estão se fazendo valer de uma regra, e ainda tem gente com aquele pensamentozinho bem tacanho, né? De que não isso é premiar incompetente. Não é, porque quem é incompetente vai continuar sendo incompetente, e a Red Bull está mostrando que quem é competente, nada de braçada. Agora, o que a gente está vendo é bom de mencionar, de desenhar para as pessoas. O que a gente sempre teve na Fórmula 1? Mercedes, Ferrari, as grandes, começa o ano aqui e faz isso aqui, ó. Desenvolver, gasta dinheiro e vai fazendo isso aqui. Aí ninguém pega. Hoje a gente tem isso aqui, ó. Atualiza o carro, hoje é degrau. Vai reto. Atualiza o carro, sobe, passa um tempo reto. Atualiza o carro, sobe, hoje virou um degrau, o que antes era uma subida íngreme. Então, quando você está no degrau, na hora que outro atualiza, você dá a chance dela brigar.
Porque não é mais aquele trenzinho todo subindo. Hoje é um degrau. Você não pode ficar atualizando o carro toda hora. Não pode. Isso faz com que outras equipes consigam equilibrar. Então, assim, a potência da regra é excelente. Agora, aí chega... O que estraga tudo é o ser humano, né? Aí chega na hora de punir, os caras já colocam no regulamento que a colaboração alivia. Cara, não dá, você tem que ser exemplar. Você tem que ser exemplar. É que as pessoas precisam lembrar o seguinte, né? Quando as montadoras entraram, né? Que inflacionou tudo, né? Na Fórmula 1, né? Que as montadoras entraram como equipes, né? Não como... As montadoras sempre estiveram envolvidas como fornecedoras, né? De motor e tal. Aí elas entraram como equipes e o negócio inflacionou, porque a montadora tem muito mais dinheiro do que um dono de equipe. Basicamente é isso, que antigamente o cara tinha que ficar lá correndo atrás de patrocínio e tal. Era uma coisa infinito, né? Era quase que uma coisa artesanal. Hoje, aí depois que entraram as montadoras ali, a partir do ano 2000 ali, o negócio virou uma coisa insana, os caras gastando 500, 600 milhões de dólares. E aí tem montadoras que conseguem fazer isso, outras que não conseguem. Aí que as equipes nem pensar. Matou a Jordan, matou a Williams, morreu. E várias outras foram morrendo no caminho. Fora que, né, Bruno? Fora que, né, com os cumprimentos do senhor Bernie Eccleston, durante 20, 30 anos, as ponteiras ganhavam 70% do lucro. Exatamente. E as piores ganhavam os outros 30%. Né? Era maravilhosa a Fórmula 8. Tinha equipe que não ganhava nada, né, Fábio? A Haas ficou 2 anos sem ganhar um euro. 2 anos. E a gente fica com o saudosismo, né? Eu tô lendo o livro do Rodrigo Matar, chama Saudosas Pequenas. Eu vou trazer aqui depois para indicar para o pessoal quando eu terminar de ler, mas é uma bíblia para quem gosta de Fórmula 1. Então, porque ele conta a história de várias equipes pequenas lá dos anos 70, 80, 90, né? Então, que era um negócio artesanal, né? Era um negócio artesanal. Os caras vinham, entravam, arrumavam o motor usado, o pneu de não sei lá onde, montava no carro, botava na pista e dava tipo assim, 15 segundos de diferença pro ponteiro. Era meio assim, Fórmula 1, né? E hoje não é mais assim, né? Você tem um grid com 20 carros que estão quase que dentro do mesmo segundo, né? É incrível. É isso, a Fórmula 1 buscou isso e aí a tendência é que fica assim mais, porque... Já que ficou um negócio muito caro, porque continua caro, mesmo com o teto orçamentário, continua caro, né? Sim, mas não vamos deixar ninguém entrar. Tem gente querendo entrar, mas não vamos deixar. Vamos ficar com 20. Ora, bolas. Não, mas vai entrar. Mas eu duvido que eles consigam barrar Andretti Cadillac, viu? Eu acho que não. Apesar de todas as informações que eu vejo são negativas, eu tenho dito em todas as lives, enquanto a caneta não estiver no papel, permanece a esperança. Eu também acho que seria um assinte muito grande. Muito grande. Tirarem a André. Inclusive, acho que o Mário, o grande Mário, né, cabeças brancas, foi genial no dia que colocou no Twitter: estamos entrando nesse jogo, estamos com tudo, estamos fazendo o necessário, e ele publicou, ele externou, porque se ele tivesse ficado nos bastidores, como a Fórmula 1 queria, ele estaria sendo massacrado, aniquilado. Ele tem a opinião pública a favor dele. Vamos ver até onde vai, porque a ganância, viu? A ganância não tem limites. Eu não vejo ninguém falando que não devia entrar. Eu não vejo ninguém. Tem opinião alguma exceção de Toto Wolff, Christian Horner. Esses que estão lá dentro. A Adalto está falando a opinião pública que está de fora. Isso, está de fora. Agora, além da Andretti, tem alguma outra equipe? Tem a Hightech. Tem a Hightech. As duas... O presidente da FIA falou que as duas cumpriram com tudo que é necessário para entrar na Fórmula 1. Uhum. Então, ele deu a entender que a FIA vai permitir que essas duas equipes entrem na Fórmula 1. E aí vai ter a briga ali porque o Domenicali, que é da Liberty, também é contra. Porque... Por causa das equipes, né? Por causa de divisão de dinheiro também, né? Divisão de dinheiro. Porque o dinheiro é dividido entre a Liberty e as equipes. Então as equipes, quando dizem, a Liberty vai tirar a parte dela, ou vai tirar a parte de todo... Tem que tirar a parte de todo mundo. Primeiro que essas equipes já pagaram 200 milhões. Tem a taxa. Tem a taxa de 200 milhões. Por 11, vai dividir por 12, porra. Agora, a equipe está trazendo coisa nova. Entendeu? Essas equipes, tudo que a Fórmula 1 pediu, eles estão trazendo, então eles têm que entrar. É um negócio, é um risco. Inclusive estão pagando a taxa, né? Exatamente, Adalto. Qual negócio que não tem risco? O argumento da divisão do bolo, ele já morre no fato de que tem a taxa.
As duas equipes vão pagar taxa de 200 milhões, se entrarem duas, que já são, então, 20 milhões a mais para o bolso da Williams, para o bolso da Haas, para o bolso... tem a taxa, né? Que hoje já não é mais absurda. Foi absurda na época que foi criada, no meio da pandemia, hoje já não é mais absurda, pelo valor que as equipes alcançaram. Mas nem esse discurso deles de não, porque não podemos receber menos, né, como se isso fosse matar, né? Na época que a Fórmula 1 está ganhando 2,5 bilhões por ano, não há precedente nisso na história da Fórmula 1. E vamos ser sinceros, com a audiência, não presencial, mas com a audiência televisiva em baixa, está em baixa, não está em alta. Em relação a 2021, fez assim, ó, a audiência, entendeu? Uhum. A gente conversou até aqui, o Bruno quinta-feira passada, falou, tem sido 4º lugar a Band aqui, na Europa também caiu a audiência televisiva, né? Só subiu nos Estados Unidos, só subiu lá. Mas tudo bem, só os Estados Unidos é metade do mundo. Mas tem um aspecto também, subiu nos Estados Unidos porque lá era meio que zero, né? Então, também tipo assim, meio que fica nessa, né? Tem que subir nos outros lugares também, entendeu? Então, eu acho que a entrada de mais essas duas equipes que estão... Porque se elas não tivessem trazendo o que a Fórmula 1 exigia, eu ia me juntar ao Toto Wolff, Christian Horner, tudo. Eu ia falar, não. Porque senão vamos montar nós uma equipe lá e vamos fazer. Aí vira palhaçada. A Fórmula 1 não é mais o que era há 40 anos atrás. Hoje é muito profissional, muito dinheiro. Então, mas elas cumpriram com o que a Fórmula 1 quer. Então, se elas cumpriram, eu acho que tem que entrar. Principalmente a Andretti. É muito importante, Bruno, a FIA fazer o que tem que ser feito. Porque o grande perigo é o conchavo. Que é uma manobra absolutamente típica da Fórmula 1. É o conchavo de bastidores, é a sacanagem. Vamos falar o português, claro. Se a FIA aderisse à sacanagem, e falasse assim, realmente não aprovou, não vai entrar, ninguém segue o jogo. Mas não, é importante a FIA fazer o que tem que ser feito. Eu aprovei. E aí você joga a responsabilidade para a Liberty Media. Aí você muda completamente o jogo. Você muda completamente a dinâmica do jogo. É verdade. Porque não dá para acreditar, Bruno, que a Andretti não tem condição. A Andretti é uma equipe mundial hoje, com estrutura mundial, com a Cadillac por trás. Tá vindo como patrocínio? Tá vindo como patrocínio, mas a Alfa Romeo tá lá como patrocínio, alguém acha ruim? A Aston Martin tá lá como patrocínio, alguém acha ruim? Ninguém acha ruim, né? Ninguém acha ruim. E a Ford vai ser patrocínio também do motor da Red Bull. A Ford ainda acha que tem a questão do elétrico, né? Que vai participar. Das baterias. Agora, né? A Hi-Tech, eu coloquei isso no Twitter há um tempo atrás, a Hi-Tech é gente de corrida também. É aquilo que um campeonato com mínimo de pensamento esportivo, porque é isso que ninguém tem, né? As pessoas só querem saber dos negócios, dos valores, da partida do povo. E o esporte, meu amigo? Né? A Fórmula 1 não chegou a 20 carros por projeto, ela chegou a 20 carros por falência, por má administração. A Fórmula 1 cabe 26, 28, é para estar ali. Mas a Hi-Tech é gente de corrida. Qualquer categoria com o mínimo de discernimento falava, cara, venham, porque vocês estão há anos ralando. E agora os caras arrumaram lá um bilionário do Cazaquistão que o cara não sabe onde pôr dinheiro. Então, além de tudo, ainda tem dinheiro. É a Hi-Tech com dinheiro. Então, enfim. Ô, Fábio, eu não sei se você chegou a ver a última entrevista que o Michael Andretti deu, né? Que é o dono da Andretti. Ele é o presidente, é o dono. Sim. Ele falou, começaram a me encher o saco para comprar uma equipe já existente. Eu vi. Eu fui falar com eles, ninguém quer vender. Ninguém quer nem falar sobre isso. Ele falou há um tempo atrás, Adalto, não sei se você lembra, ele falou, gente, eu conversei com o Gene Haas no mínimo 8 vezes para ele vender para mim. O cara não quer vender. Ninguém vai vender agora. Essa declaração do Toto Wolff. Essa declaração do Toto Wolff é tão babaca que o Toto Wolff sabe disso e ele sabe que ninguém vai vender. É claro que ninguém vai vender agora. Tá entrando 2,5 bilhões por ano, gente. Isso não entrou. Então, quando ele fala, quer entrar, compra, ele tá dizendo, não queremos aumentar o grid. Porque esses caras só pensam no próprio bolso. Pensam no próprio bolso. Que vai ganhar, que é o pior de tudo, vai ganhar a médio e longo prazo. Vai ganhar. Mas pensa só no curto prazo, parece até o Brasil, né? Fica Por que pensando... quer ter influência? Por que quer ter mais cliente? Eu acho que aí tem muito a mentalidade europeia, viu? Não, eles querem ter mais cliente, Bruno. Eles querem, sabe, é politicamente mais forte eles terem clientes e o número de votos ser menor. E fora o medo competitivo, né? Mais um para ganhar de mim aqui, né? Porque tem também. Bom, de qualquer jeito, a Fórmula 1 no fim de semana de Silverstone, ela teve um gostinho de uma equipe a mais, que foi a equipe do Brad Pitt, que estava lá no grid, inclusive, né? Que eles estavam filmando lá as cenas do filme. Eu não entendi, não. O Brad Pitt vai ser piloto, mas passou um pouquinho da idade. Ele vai ser, não? Bruno, para sua alegria. Para sua alegria.
Ele vai ser um piloto aposentado. Ah, meu Deus, nem continua. Chamado para ajudar um piloto novo em dificuldade. Não. Ele vai ser. Mas, Bruno, você sabe o que é engraçado? Todos os pilotos entrevistados, até o Leclerc, que não tem nada a ver com o filme, todos estão frisando. O Brad Pitt foi entrevistado pelo Martin Brundle. Todos falaram, o nosso objetivo é fazer algo o mais real possível. Todos não citam o nome do filme do Sylvester Stallone, mas todos sabem que aquilo ali é um lixo. E todos estão sendo enfáticos. Vamos fazer uma coisa real. Quando eles digam vamos fazer uma coisa real, eles estão deixando nas entrelinhas. Não vai ser aquilo lá. Porque aquilo lá é o pior, tá entre os piores filmes de qualquer categoria. Qualquer gênero, de qualquer gênero. É horrível. Comédia, ficção, romance, pastelão, perde em tudo. Então, para quem não sabe, nós estamos falando do filme do Stallone, que o Fábio Campos me levou para assistir no cinema. Foi um absurdo. Ele falou, vamos assistir, não sei o que. Eu falei, não sei, acho que não. Vamos assistir. E eu ainda dou a mão à palmatória, que nós saímos do cinema, fui eu, Bruno e mais um. Fomos três. Eu e o outro colega ainda saímos assim, Bruno, mas pelo menos é legal ver a Indy lá. O Bruno não. O Bruno já saiu do cinema assim, não dá. Não dá. Mas aí eu já fico meio assustado, porque... parece que, inclusive, eles vão usar uma réplica, né? Que é um carro de Fórmula 2 esticado, né? Não, já estão usando. Aquele carro que estava lá é um carro feito pela Carlin, adaptado pela Mercedes, pilotado por... O Brad Pitt está pilotando em várias cenas, isso é legal. Sei. Mas na hora porque os dois carros estavam no grid, a transmissão da FOM, teve que cortar, né? Cortou propositalmente, de maneira estudada. Até coloquei esse corte de câmera lá no Twitter. Para eles não aparecerem por questão de direito comercial, envolve os contratos. Eles estavam no grid com dois pilotos, saíram, partiram e depois recolheram. Então, Bruno, vai ter várias cenas de rodadas do carro abandonando, que são reais, são feitas no final de semana, claro que não durante a corrida. Se não tiver carro voando, caindo em Rio, aí tudo bem, aí não tem problema. O Hamilton, quando ele abraçou o projeto, e o Hamilton é produtor, ele fez questão de deixar claro, vamos fazer algo muito fiel ao automobilismo. É porque aquele filme, falando sério, aquele filme deixou muita marca, porque ele manchou assim, a ideia de vender o automobilismo. Ele manchou. Não deu certo, né, seu Stallone? Mas acontece. Por falar em filme do Stallone, foi na Fórmula Indy, né? Então vamos falar da Fórmula Indy que correu lá em Toronto, com a vitória do Christian Lundgaard, primeira vitória dele na Fórmula Indy. Uma vitória conquistada, foi para cima do Alex Palou lá no final, fez a ultrapassagem por fora naquela curva que tem depois da reta oposta, aquela retona oposta ali, ele foi lá, passou por fora, beleza de ultrapassagem, e ganhou a corrida. O Alex Palou chegou em segundo com o bico do carro quase pendurado, quebrando, pressionado por 3 pilotos atrás. Eu acho que o Alex Palou vai ser campeão esse ano, viu? Eu acho que não vão conseguir tirar o título. Eu acho que ninguém pega mais não, hein? Difícil pegar, porque além da vantagem de pontos estar grande, ele ainda está andando muito, né? Tá andando muito. E não tem mais muitas corridas, né? Não, agora está acabando. A Fórmula Indy acaba cedo, né? Por causa do futebol americano. Do futebol americano, né? Tradicionalmente ali por setembro já está acabando a temporada, então já está acabando. E acho que ninguém vai pegar o nosso gloriosíssimo Alex Palou. Mas foi uma corrida boa, né? Teve uma bandeira amarela bem longa no início, né? Durou 9 voltas, porque teve uma batida com um engarrafamento enorme, vários carros. Inclusive o Graham Rahal fez uma manobra curiosa, porque na hora que ele viu o engarrafamento, ele deu uma ré e pegou a parte auxiliar, assim, saiu para fora da pista, passou no meio dos carros ali das pessoas e voltou para a pista. Um negócio meio diferente, assim, mas, né? Coisas que a Indy proporciona, né? Na Fórmula 1 não vê muito. Você lembra que o Raikkonen, numa vez, não foi em Interlagos, quase saiu do portão? Quase foi lá na rua. Ele deu uma dessa aqui em Interlagos, ali na junção, né? Ele foi passar por fora, só que ele encontrou um portão na frente dele, ele teve que voltar. Quase foi lá na rua. Se o portão tivesse da rua, ele saía. Foi? Quase que ele saiu. Corrida esse ano entrou um carro na pista sem querer. Mas ali foi numa corrida daquela Mercedes Cup, né? Estava tendo uma prova de arrancada e a pessoa que estava pilotando o carro na prova de arrancada foi parada dentro da pista, né? Não sei muito bem como isso aconteceu, mas acontece, né? Coisas que acontecem. Muito bem, também tivemos Fórmula E nesse final de semana, mas eu não vi Fórmula E, não sei. Eu sei que teve um acidente lá que teve até uma batida em T, que foi perigosa, né? Eu vi a batida, hein, meu? Batida perigosa.
Foi perigosa mesmo, e não aconteceu nada com ninguém. Os carros são bem seguros, hein? Teve até em T. Foi, batida em T. Teve uma que o Bird passou por cima também. Na outra corrida, no dia seguinte, se eu não estou enganado, o carro passou por cima do outro, assim, ó, pulou. Falou assim, opa, dá licença aí. Agora, o que estraga na Fórmula E realmente o som, né, meu? Não tem som, meu. Mas isso é carro elétrico. Você quer o quê? Você precisa dar um jeito nisso, meu. Precisa dar um jeito. Isso aí é eletricidade, é elétrico, é bateria. Elétrico. Isso aí é a gente que não acostuma. Mas vocês dois são velhos, Você viu? Vou te mandar depois, esse final de semana teve o Grande Prêmio. Teve o festival de Goodwood. Esse foi legal. Esse é coisa fina, rapaz. Bruno Aleixo acompanha de perto, né? Vou mandar para vocês um vídeo só com os bastidores dos carros de Fórmula 1 andando lá, um cara sem narração, sem nada, não. Só o som. A grande estrela, Sebastian Vettel, que andou com a McLaren do Senna, capacete mixando dele com o do Senna, e andou com a Williams do Mansell, que ele já andou em Silverstone. E o Mansell andou com a Williams também, né? O Mansell sentou lá e andou com a Williams, né? Isso. Muito legal. Agora, teve um camarada que bateu com a Marty Leighton House lá também. Foi, é verdade. Quem era o piloto? Eu não sei. Tem muito piloto que é amador, que ele compra o carro e vai lá. Compra o carro e vai andar lá. Porque uma coisa interessante desse festival é o seguinte, ele é uma competição ali, quem faz o menor tempo naquela pistinha ali. Mas os carros de Fórmula 1, não. Os carros de Fórmula 1 são só para exibição, né? Porém, são carros de Fórmula 1, né? Não é fácil pilotar aquilo ali. Você viu o Vettel andando com a McLaren? Dava uma aceleradinha, a traseira já saía, outra para cá, a traseira saía para lá, porque deve ser frio para caramba aquela pista ali, e o cara tem que manter o carro ali, andando em linha reta, não é fácil, né? E o cara... Não sei se foi ano passado ou retrasado, puseram um carrinho elétrico, não sei se chegaram a ver isso. Esse ano também, da BMW. Parecia um míssel o carrinho, meu. Nossa senhora, que coisa foi aquela? Acho que até proibiram, não teve mais. Não, esse ano teve, mas eu não sei se entrou na exibição ou entrou na competição. Eu não sei. Eu não sei. E acontece, às vezes acontece essas batidas. Teve um cara uma vez bateu uma Penske lá, essa eu chorei, viu? Essa eu chorei, bater a Penske do Avancer Júnior lá. Eu falei, oh meu Deus, esse aí não foi legal, mas acontece de ter umas batidas. Bom, pessoal, é isso então, né? Mais alguma coisa aí para tratarmos aqui antes do GP da Hungria? Não, que eu me lembro, eu tinha alguma coisa, mas eu esqueci, eu tô com a memória, também estou esquecendo até o negócio que no começo do programa... Eu acho que a gente podia discutir se o Max Verstappen está na história da Fórmula 1 ou não. Seria uma ótima discussão. Eu proponho aqui. Deu muito comentário, né, esse negócio aí, né? Que coisa maluca, né? Só fica muito... O pessoal fica muito engajado, né? Como as 880, né? Como as pessoas lidam com o automobilismo de maneira raivosa, né? Qualquer assunto, né? Nas redes sociais elas lidam com qualquer assunto as de uma maneira pessoas são raivosas. Impressionante. Mas por que isso, né? Você chegar na rede social assim, você olha, esse copo aqui é transparente, alguém vai responder, o seu animal! Não é transparente. Então, é tudo muito desse jeito. Mas tem discussões legais, assim. Tem discussões legais, assim, né? Teve Bruno, eu tô lembrando aqui, teve um no programa passado, que foi da nossa discussão, que escreveu lá assim, ô Adalto, se livra desses dois aí, cara, tira esses dois. Falou, eu nem vi essa. Teve um que escreveu, não, Adalto, se livra desses dois aí, não é possível, Adalto, não é possível, se livra desses dois. Fica só você aí falando. Fica só você aí, tira esses dois aí. O pessoal Mas tem um pessoal bacana também. Tem. Eu acho que a maioria até, no nosso caso, acho que a maioria é bacana. É que tem os raivosos, não tem jeito, né? Eu não sei por que os caras têm raiva de um esporte e raiva dos pilotos, que os pilotos não sabem nem que esses caras existem. Isso, exatamente. Mas é aquele negócio, né, Adão? Tem a frustração da vida. O cara tem frustração na vida e vai manifestar com outro jornalista que fala o que ele não quer. Acho que é isso, não é possível. Então ele lê, a gente coloca uma estatística no Twitter e o cara vem xingar você porque você colocou uma estatística, um dado. O cara vai te xingar. Mas é aquilo, né? Hamiltontos e Verstappados são raças insuportáveis. São raças que... São igualmente insuportáveis, né? Hamiltontos e Verstappados, os dois diante de si, numa estrada a 100 por hora. O que acontece?
Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos pro Automobilismo. Na quinta-feira a gente volta com o programa para responder as perguntas. Não se esqueça de entrar lá na página do Auto Race e deixar a sua pergunta que responderemos com prazer. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!